Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, António Henriques da Silva. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado nós. E só assim para começar, porque é uma coisa que me saltou à vista e não é comum entre nós, na sua biografia diz que é filantropo. Pode explicar mais ou menos como é que... É porque não é comum, né? Bom, Então, eu acho que... diz outras coisas, diz outras coisas. Viu a versão em inglês. Em inglês. Tirou essa tradução Ok. derivada do inglês por ter, se calhar, recolhido a informação do LinkedIn. Ok. Logo, o sentido que se deva dar à filantropia deve ser mais numa inclinação minha pessoal em estar disposto sempre a ajudar e a contribuir. Ok. E que se calhar o sinónimo da palavra traduzida até com inteligência artificial pode ter isso. Ok. Associado a pensar, se fazer com que as pessoas pensem, se calhar tem recursos e faz filantropia no sentido lato do seu significado. Não, sou uma pessoa, eu considero uma pessoa simples, disposta a ajudar e obviamente que sendo empresário, à medida que essa condição me vai permitir, é preciso sempre fazer o retorno. Os ingleses dizem give back. Ok. As pessoas têm que saber fazer isso. Acreditas que para receberes mais é quase que espiritual? Não diria que seria porque tenho a intenção de receber mais, mas tenho a obrigação de retribuir. Ok. Porque, por exemplo, se eu hoje sou quem sou, foi graças também ao facto de ter obtido uma educação diferenciada, fruto do acesso a uma universidade fora do país por ter sido bolseiro. Exato. Logo subentende-se que, nessa condição, ao regressar, eu devesse retribuir. Retribuir como? Colocar-me à disposição para poder trabalhar para o Estado. Para o Estado, e foi exatamente. isso que aconteceu. Ok, boa. Assim já comemos 3 ou 4. Mas falava sobre ter sido bolseiro. Não, vamos chegar lá. Primeiro, do que nós sabemos, nasceu no exílio, é possível? Exílio, sim. Exílio. Bom, nasci em circunstâncias que depois de consumadas transformaram em alguém que nasceu no exílio. Ok. Porque os meus pais, na altura, Guerreiro. jovens, saíram de Angola e optaram por participar na luta da libertação, ambos. Ok, então nasce num cenário já de guerrilha? Guerrilha, sim. sim. Tem memórias dessa altura? Tenho memórias vivas, quer dizer, é algo que se calhar quem olha para mim hoje e faz as observações, às vezes muito frequentes, que são só O que está à fachada. vista. As pessoas julgam o livro pela capa e não pelo eventual conteúdo que possa ter. É difícil de acreditar que eu tivesse passado por essas vicissitudes todas, mas orgulho-me delas porque elas fizeram com que eu fosse mais resiliente e que aceitasse qualquer desafio não como uma coisa dada, mas sim como algo que tem que se concretizar e materializar com as ações concretas. E isso, habituei-me disso desde muito cedo, com alguma teimosia que também às vezes nem na infância nem na fase adulta é boa, Sim, mas é faz mal parte. interpretado, Yeah. mas faz parte porque nós precisamos, sobretudo, ter uma opinião primeiro nossa e depois moldá-la em função da aceitação ou de outras opiniões que nos possam ajudar a termos ou não razão sobre a insistência que acabamos por demonstrar. Ok, é como se tu fosses a man on a mission. Sim, automático quer sempre dizer, que tu... o man on a mission devemos ser todos, porque nós não viemos aqui para vegetar. Nós temos que... E se calhar isto é uma missão, né? Estar aqui já é... Não, estar aqui é com prazer que eu faço, porque fui convidado Não, estar aqui estar nós aqui, na Terra. na Terra. Se calhar isso Sim. já é a missão, né? Sim, Não a sei. missão na Terra tem que ter um legado depois, Ok, né? Quer dizer, uma pessoa não vive o tempo que eu já vivi, há muita gente que fica pelo caminho e depois, passado esse tempo, o que é que tu fizeste? Não fiz nada, fui-me aguentando, Yeah. né? O vento soprou para a esquerda, fui com o vento. Fui, exatamente. Não, tem que se fazer qualquer coisa. Quando eu informei as pessoas que ia entrevistar-te, algumas pessoas disseram que tu és muito mais velho
do que aparentas. Alguém inclusivamente disse, aquela galinha rija. Não, mas não, vamos entrar por aí, vamos Não, agora quero. desventar. Mas tens noção. Não quero saber quantos anos tens. Mas tens noção isto que. Não é um segredo. Eu tenho noção, mas não me envergonho nem claro. dos anos que tenho e nem da eventual jovialidade que me caracteriza, porque ela não é resultado do acaso. Ela também é um investimento. Né? É um investimento na forma como lido no meu dia a dia com o stress, com o exercício físico, com a alimentação. Não faço isso como se fosse um médico, né? Mas sei que poderá fazer mal ou que poderá alongar ou encurtar, e logo evito. Portanto, os teus pais e os teus tios foram guerrilheiros e quando chegou a tua vez, tu foste estudar. Sim, fui. Foste estudar. Fui. De bolsa. Fui, sim. Tu achas... Quer dizer, não fui estudar, porque o meu pai saiu em missão e posto lá a missão dele estava quase a acabar e eu disse, e agora? Tenho que resolver. Voltei, tive a sorte de viajar com alguém no avião, vindo, ainda havia a rota Roma-Luanda, e sentei-me ao lado de alguém e disse, acho que aqui está a oportunidade de começar a, como é que se diz na gíria, entrar na mente, né? Falei e tive uma conversa que resultou depois a um convite para comparecer no Ministério dos Petróleos. E pronto, e disse qual era a situação e que tipo de universidade estava e que eu esperava terminar o curso. O meu pai estava a regressar e tive a chance de eu conseguir. Mas o que não quer dizer que eu, por ter conseguido, toda a família conseguiu, porque o meu irmão depois não conseguiu. Né? Quer dizer, consegui, talvez por ter tido a chance e a oportunidade naquele momento de falar com quem falei. Exatamente. E depois, quando o meu próprio pai tentou obter, não conseguiu para o meu irmão. O meu irmão acabou por emigrar, foi para o Canadá. O QI do teu pai não era tão forte quanto o teu? Não, o meu pai era o sinônimo de quem devia ser forte. Eu sei, mas naquele momento não foi o que aconteceu. Não, por isso que não quero, eu queria não dar o mérito todo ao eu ter conseguido a bolsa por ser filho de quem eu era. Né? Estou a perceber. Por acaso, e por falares em bolsa, tu achas que as bolsas continuam a ser, porque também foram dadas a filhos de, e depois essa malta foi estudar, e não sei se sabes, deves saber, Inglaterra não falam inglês, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Acho que alguns. O que é vergonhoso, ponto final. Mas a questão é essa, é perceber se a bolsa, qual é a importância da bolsa relativamente a... Ou seja, nós durante muitos anos demos bolsas a muita gente. Portanto, o retorno disso, tendo em conta que maioritariamente, não sei, mas muita boa gente eram filhos de e, portanto, não eram bolsas de mérito. Eu quero tentar perceber se tens assim mais ou menos uma noção do retorno que Eu tenho uma noção de que seja importante que as bolsas sejam de mérito e que hoje este quadro mudou. Tenho noção de, se calhar, o meu enquadramento na altura ainda não era criteriosamente baseado no mérito, porque como tal não existia essa métrica. Mas é importante que isso seja de mérito, porque só na sequência da adoção deste tipo de critérios é que nós passamos a ser seletivos, tanto também no resultado, que é a qualidade. Né? E obviamente que são recursos pertencentes a todos nós e são escassos e que certamente não podem beneficiar a todos, mas que beneficiem aqueles que, dentro desses critérios de mérito, alcancem, independentemente de quem eles são. Ou seja, nós não podemos deixar de atribuir a A ou B porque o pai é ou não é, se esse também é bom. Só for boa, sim. Exatamente. Isso faz sentido. Mas também, se o pai já tem, também fica um pouco mal, porque que o pai... Às vezes o próprio pai pode ter 2 dedos de teste e dizer não precisas dar oportunidade a outras pessoas. Isso também seria algo... Mas faltam os 2 dedos de teste. Mas os dedos vão aumentando com o tempo. Com o tempo. Tony Dinkwanza, é nome de guerra do teu pai? É nome de guerra do meu pai. Era. Mas também em relação a esse nome, tem uma coisa engraçada. Quando eu era miúdo, dentro daquele quadro um pouco da teimosia, eu não gostava muito de aparecer na boleia. Quem é o fulano? É o filho do fulano. Quem é o fulano? Né?
Mas já na fase adulta, achei que era importante dar continuidade a esse legado, porque tem um legado bonito de sacrifício, de entrega, e identifico-me porque sou filho de quem sou, né? Tanto o pai e da mãe. Mas no início eu tentava despistar para construir a minha própria... Eu acho que também o Tiago deve ter, nesse quesito, se calhar... E os velhos foram bem fortes. Um gajo dá bué de voltas, podes fazer bué de cenas, mas aqueles dreads, naquele momento, aquilo que eles fizeram, não se volta a viver também, né? É verdade, é verdade. Então, por isso, sim, Tony Dinguanza com muito orgulho. Oh, nice. Aliás, Dinguanza é em língua nacional, é angolano, caracteriza, e a africanidade é um pouco... Dinguanza em língua nacional, Kimbudo, mas acho que é um animal. Ok. Tu falas quantas línguas? Já falei 12, agora só me lembro de 10. Duas ficaram no caminho. Que já agora quais eram? O Swahili, o Lingala. E também já soube falar o Chokwe. Pois eu tenho informação que sabias falar a língua. Falo, quer dizer, quando eu digo falar, é falar bem. Frequente, eu não posso dizer que falo uma língua e depois digo more or less. Good morning. Não. Se falar, a pessoa tem que ter o domínio da língua. Ok, nice. E qual foi a língua? Tu aprendeste, não foi tipo, vou por essa... Aprendi desde muito cedo. Eu acho que o segredo do aprendizado das línguas está... se nós começamos a aprender as línguas muito cedo, tipo, 5 anos já falava 3, o cérebro de qualquer criança, aos 5 anos, as sinopses... por associação, conseguem desenvolver-se mais rapidamente nessa fase. E quem, desde muito cedo, já fala 3 ou 2, ou mais que uma língua, que a língua materna, tem a probabilidade de mais tarde conseguir aprender sim, mais facilidade. Só por curiosidade, os teus filhos assim já falam quantas línguas? Falam 2. Falam inglês, todos eles falam inglês. É o básico já, né? Sim, falam. Mas aí aprenderam sozinhos quase. Ok. Yeah. Não é um cenário em casa, é português? Não, ensinar em casa. Ninguém obriga ninguém. Ok. Fixe. Eu queria saber, essa apetência, eu acho que as línguas, a comunicação é importante, né? E eu queria perceber se essa apetência, uma vez que foi uma natural, se há alguma língua que em algum momento te deu uma fezada, tipo, nem sabias que essa língua ia te dar essa fezada toda. Estás tipo numa banda qualquer e de repente resolves Todas as línguas assim sucedem, porque há vezes que as pessoas, por exemplo, em relação às línguas eslavas, num país anglófono, as pessoas pensam que ninguém percebe. E metem-se aí em conversa, a falar, e depois tu te viras e respondes. Choque total. Né? Nem é cedo, choque total, almoço já, convite para almoço e tudo, porque muitas das vezes os comentários iniciais já não foram são os melhores. E agora tens que compensar. Tem que compensar, mas isso depois cria uma base de relação, digamos, de convergência boa, porque depois há o lado cultural, há o lado afetivo que acaba por aproximar as pessoas. E acho que é muito bom termos o domínio de outras culturas. Porque tu estudaste na antiga República Checoslováquia. Não. Já era Croácia? Na Jugoslávia. Não. A Jugoslávia, e depois a Jugoslávia tinha a Sérvia, a Croácia, a Bósnia e a Eslovénia. Eu estudei na Croácia. E eu estava aqui a pensar, o presidente devia ter te levado, que o presidente foi agora para a Croácia. Não, foi para a República Checa. Porque tu também deves rebentar com Cracóvia, deves rebentar. E um tradutor, porque às vezes nós mandamos people que... Não, mas aí eu tenho que dizer uma coisa, desculpa, tenho que te corrigir. Não, eu já vi os 2 tradutores de francês e inglês da presidência, eles falam inglês e francês perfeito. E depois a velocidade com que há que traduzir não é em língua corrente como a nossa, não é fácil, a mesma coisa. Não é fácil, E eles falam muito bem. Sim, eu estava mesmo só a referir àquela banda do leste, mas pronto, também estamos confiantes de que não vamos dar bandeira porque nunca damos bandeira, então fantástico, ainda bem. Dava jeito. Da forma como tu te entregas ao país, se o presidente te ligasse a dizer, preciso de um tradutor para ir para essa banda, tu ias, claro. Sim, mas eu acho que para além de mim há muitas mais outras pessoas. Deve haver. Dentro dessa... A Angola tem 34 milhões de pessoas. Ok, é verdade. Né? E entre essas muitas pessoas, se calhar, não há necessariamente um como o Tony, mas poderá haver um que naquele momento possa servir melhor que o Tony e precise daquele trabalho. Por que há de ser o Tony? Ok, eu estou a perceber, não pode ser tudo, eu percebo isso, mas eu também percebo que lá na presidência eu penso assim, ele foi nosso bolseiro, ele nos deve, vai ser de borla.
Sim, quer dizer, o E ser como ele de tem esse Borla, sentido não, de o ser- país, o ele ser- não vai o nos ser- cobrar. Liga só, mas é meu puto. o ser de Borla, quando se trata de país, eu acho que atribuir um preço ao que nós devemos fazer pelo nosso país não É complicado. é complicado. Por isso é que nós não Então, investimos no cano. Epá, não vale a pena. não, não sei se não investimos, porque agora ouviu-se uma versão que parece que se investiu Que- e esqueceu-se de dizer que que se recebeu. Isso é outro assunto. Mas já percebeste? Mas vamos continuar com a língua ou vamos já para o cano? Vamos, porque tu também és desportista. Então eu sei que tu também já estiveste aí a tentar, mas vamos acabar a língua, depois vamos para o cano. Vamos para Sim, a e então, mas é que se o Tiago Estado der de assim, estes borla. saltos bem rápidos, Yeah. eu até voltar esqueço-me. Eu também. O pior é que eu também ia dizer que não, mas eu também. Não, mas estamos a falar da língua e da necessidade. Se que darem não há. oportunidade das pessoas. Bom, Exato. o facto de. Porque quando se trabalha numa missão para o Estado, no meu entendimento, é uma contribuição. Uhum. E por ser uma contribuição, a realização maior é Do o tudo. resultado e não os ganhos materiais que podem Advir. desse trabalho advir. Ok. E isso traduziu-se ao longo das ocasiões em que tive a oportunidade de fazer, na forma como eu me entreguei. Ok. Sendo que da última vez, que foi agora, o ano passado, teria eu tomado a decisão de dar um outro rumo, porque fazia sentido para mim não sentar em duas cadeiras e, obviamente, ter que escolher qual delas se eu pretendia continuar a vida empresarial. Exatamente. Ok. Portanto, estás a dizer que quando a última vez que estiveste na IPEX E na ZE, e na ZE, portanto, tu Em simultâneo. é que preferiste abandonar, portanto, o conflito de interesses para evitar. se calhar moralmente. há uma extensão que se pode interpretar como conflito de interesse, Uhum. mas há uma outra que ainda é maior para mim, que é de responsabilidade, que eu não podia estar aonde estava e ao mesmo tempo tratar de questões ligadas à minha vida privada, Ok. pessoal, empresarial, porque depois também não podia entregar, porque se colocaria-se a um dado momento, mas como é que você está aqui? Você está aqui a título de quê? Como é que Ok. você representa essas empresas? Tá vendo? Então, ou por que você quer fazer isso? Tá vendo? E então não me sentia bem, eu tomei essa decisão, falei na altura com o Ministro de Estado, Manuel Nuno Júnior, tete a tete, disse-lhe quais eram os motivos, Uhum. por alguma razão, não sei porque que depois não se anunciou tal como aconteceu, Yeah. e fui. Yeah. Porque o Estado tem sempre que sair tipo, eu é que sei, eu é que te falei. Não, mas não dava é coisa. verdade, porque já mesmo na IPEX, um ano anterior, tinha uma colega que saiu e escreveu-se que foi E a seu foi pedido. bem, foi bem. Deve ter havido ali algum É um atraso. lapso, há lapsos, nós temos às vezes coisas. Mas então deixa-me ver se eu percebo. Mas tu tens uma empresa tua Sim. há muitos anos. Já assim, 10 anos. E- Mais de 10 anos. exatamente. E em momento algum isso foi conflituoso com o que tu exercias a nível. Não foi conflituoso porque quando uma pessoa estuda bem a lição e sabe o que quer, não age criando problemas para si mesmo. Ok. E então, eu distanciei-me da gestão, Ok. da vida corrente da empresa, tanto mais que o ano passado, desde que saí, já voltei ao leme da empresa e criamos outras startups. Opa, eu estou aqui a pensar, porque e tu falas muito confortavelmente que quando uma pessoa tem 2 dedos de testa, as coisas ficam bem feitas. E por isso é que tu estás aqui tranquilo, porque senão tinhas que fugir do Dubai, Não, talvez, não posso né? fugir. Tipo, Como é que eu vou fugir? Exatamente. Então, eu vejo até que tenho aqui na plateia amigos, familiares, vou fugir deles. Mas há people que aqui tem família e basou, mas eu Não, percebo, eu eu não posso- percebo. nós não podemos fugir da nossa realidade que no fundo nos caracteriza. Como é que você vai fugir? Você pode, nem da sombra se consegue fugir. Por acaso, eu percebo-te e estou solidário contigo, porque eu tenho a certeza que, ao contrário de alguns presidentes, eu e tu vamos morrer aqui. Olha, estudaste a formação superior numa. A Universidade de Kellogg's? Não, isso foi uma pós-graduação que fiz quando estava na TPA e foi nos Estados Unidos. Sim, Kellogg's. sim, aquela. Kellogg's, Nos Estados Unidos, sim. eu associo a cornflakes, Sim, direto. sim. Mas não tem nada a ver. Não tem. A Kellogg School of Business é uma escola conceituada, é como a London Business School. Assim. Ok. E tu estavas, na altura em que tu estavas na TPA, Sim.
Diz-me uma coisa, na altura tu estavas na TPA, o som subia e descia, nós não sabíamos porquê. Hoje tu já não estás na TPA e eu não sei se tu sabes, mas o som continua a subir e a descer e nós não sabemos porquê. Quem é que tu achas que deve ter o comando? Tipo, porque aquilo tem que ser um comando para o som subir e descer assim. Bom, mas isso já foi há tanto tempo. Mas é que Eu tenho uma forma de estar. Eu não gosto muito de olhar para trás, eu gosto de olhar para frente. Mas a televisão é tua, é nossa, né? A TPA é pública, não, né? O slogan foi meu. É? O atual? Sim. Oh, maravilha. Uma grande Mas salva não foi de palmas. escolhido e nem imposto por ser o PCA, não. Ok, mas foste Nós tu. fizemos uma lista de mais de 20 e poucas opções. Yeah. Rodamos aquela lista por todos os trabalhadores. Sem saber de quem é que veio. Claro, sem saber. Oh, nice. E acabamos por chegar ao TPA Somos Todos Nós. Poças, já viram como é que as coisas funcionam? Como? Não, é que era mesmo só vocês saíram e olha. Então, não, mas é assim, não, mas enquanto cidadãos, enquanto angolanos, nós temos que ter algum tipo de análise crítica à nossa televisão. Certo. E, portanto, a minha pergunta é, tu estiveste lá, estiveste por dentro, portanto, tens algum conhecimento e hoje já saíste 10 anos depois, mais do que isso, e nós continuamos a ter dificuldades do som. Como? Sim. Bom, mas isso é um problema técnico, não? Eu não sei porque eu é que não sou técnico. Pois, mas eu também não sou. Mas como já fui o PCA, é uma pergunta que me é colocada. Ok. Então, como o Tiago está a colocar, e certamente que eu acho que deveria ser, numa altura como essa, com todos os investimentos que foram feitos, devia ser um não problema. Exatamente. Né? Agora, quando eu digo não problema, porque às vezes existem situações ou coisas que podem resultar até de negligência. Exatamente. E de falta de um procedimento que ajude para que as coisas não descarrilem, alguém esteja a monitorar. Constantemente a monitorar. Tá bem? Por isso, mas também não podemos julgar uma organização da dimensão e da responsabilidade como a TPA apenas pelo som. Há muitas outras coisas que nós acompanhamos o historial da existência da TPA que evoluíram. Exatamente. E que deram saltos significativos nas suas várias etapas. É verdade. E para isso eu daria os parabéns aos 300 milhões que damos todos os anos porque não fazem mais do que a obrigação deles. Uau, mas o fazer porque às vezes parece que nós temos que agradecer o amo que já é suposto fazer. Acho que ninguém deve ser agradecido por ter que fazer aquilo que é suposto fazer. Mas também podemos amenizar, de certa forma, esse olhar, o ênfase que dá, não está a fazer favor a ninguém, mas também se fizer alguma coisa boa, o Tiago dizer, não, daquela vez fizeram algo bom. O elogio também às vezes ajuda. Ajuda. Às vezes fica só pelo elogio, mas ajuda, é verdade. E já que falámos em investimentos, tu estiveste na IPEX, sim, numa segunda parte, mas numa primeira parte era a PX. Sim, houve diferença houve de siglas? uma mudança assim, ligeira na ordem das letras. Ok. A primeira vez é a APX e a outra é IPEX. Sim. Ok. Daquilo que nós percebemos, e quando eu digo nós, sou eu sozinho, mas daquilo que nós percebemos, parece que essa agência não é muito de estimular investimento. Em compensação, portanto, imagina, a agência aparentemente não existe para estimular investimento se comparado com o volume de investimento. É possível que a percepção errada esteja do nosso lado? Bom, se calhar é preciso que exista um entendimento transversal de qual é o papel e a importância dessas agências e onde é que elas existem. Não sei se o Tiago, se calhar na pesquisa que fez, por exemplo, se nós olharmos para Singapura, olharmos para um país que está aqui perto, para o Ruanda, e percebemos qual é o papel das agências lá, aí vamos então entender a dimensão, as várias dimensões desse papel e como têm ou não contribuído para o desempenho cabal das suas funções e o alcance de resultados que se esperam. E depois, essas agências não funcionam isoladas, elas estão integradas também numa cadeia, chamemos assim, de valor, que integra vários intervenientes. E se esses intervenientes não funcionam de forma alinhada ou se desempenham papéis duplos que deveriam ser aqueles a serem desempenhados pela agência, há
não há sincronismo, né? E logo, se não havendo sincronismo, não há os resultados no tempo que se espera. Okay. Então é por isso que provavelmente, às vezes eu penso que o presidente também é funcionário da IPEX, porque ele também está lá fora sempre a pedir investimento estrangeiro. Aí não é o único, porque se você... E agora vamos comparar dois países. Olhamos para a agenda e enquanto analista ou enquanto jornalista devia ter olhado. Não sou jornalista, confundo o bué, eu sou bem burro, não sou essa pessoa toda, mas está fixe. Mas fiz a minha análise, tentei. Se fosse burro, eu não estaria aqui a falar consigo. Muito obrigado. Né? E então, se você olhar para a agenda, por exemplo, de um presidente como o do Ruanda, e vai à página dele do Instagram, e vê a agenda diplomática e como ela frequentemente faz com que ele esteja presente em muitos fóruns, vê que esse comprometimento ao mais alto nível passa um determinado sinal que é diferente de quando ele não existe. Né? Agora, só isso não chega. Quer dizer, e aí reforço a necessidade de muitas das outras pessoas também vestirem a camisola e fazerem a sua parte. Né? Portanto, acabamos todos por ser embaixadores. De uma forma ou outra, sim. Mas isso tem que estar tudo bem sincronizado para que depois todos entendamos o propósito. Senão depois eu tenho um entendimento e tem outro. Exatamente. E eventualmente nós temos que perceber, porque de facto nós agora, se formos à página do presidente do Ruanda, nós temos acesso à vida diplomática presidencial diariamente. Mas se for a do presidente de João Lourenço, infelizmente não. Sim, mas agora, quando olhamos para esse particular, deu um ângulo, não quero ter em campanha, porque senão você vai já desviar e vai sair. Então, agora acha que deve ser o presidente que tem a atualizar a página dele? Então, era aí que eu ia chegar, por acaso, eu tenho a certeza que existe no orçamento da presidência, que é o meu orçamento, é o teu orçamento, é o orçamento de todos os angolanos, uma massa séria para as redes sociais. E se tu e eu chegamos à conclusão de que não está a ser feito o trabalho, mas eu e tu sabemos que o orçamento está lá, então é incompetência. Mas depois, se disseres isso, é já um estrilho. Não, o Toninho teve no programa daquele puto disse aquilo. Percebes o que eu te estou a dizer? Eu percebo. Ou seja, ou faz o teu trabalho, porque está lá, já está cabimentado nessa conversa. A conversa já está lá cabimentada. Então faz o teu trabalho, mas não fazes. Mas depois não fazes o teu trabalho, dás-me margem para eu especular e depois queres ficar chateado. E aí tem razão. Né? E aí temos que ter algum chamemos assim, bom senso. Primeiro na interpretação das causas dos atores, já nos distanciamos daquele que podemos considerar a pessoa principal, caso essa informação não flua. Sim. E o Tiago desceu para um responsável. E agora, a forma como as pessoas dedicam o tempo, o seu trabalho, a apresentação desse trabalho, para que não se comprometam as outras, também é algo que culturalmente nós temos de trabalhar. Olha, não é cedo nem é tarde, e é mesmo só para fechar isso. Deves ter passado pela Nova Marginal, e ainda, depois de uma semana de Carnaval, ainda tínhamos as coisas do Carnaval. Sim. Coincidentemente ou não, eu fiz um tweet a dar os parabéns, primeiros parabéns ao GPL pela forma como atempadamente tratou do Carnaval, e a lembrar ao GPL que já tinha passado uma semana e que aquilo, o Sapucaí, já não precisava estar ali. Hoje, o governador, porque eu marquei, porque lá está, o governador também me mandou uma mensagem com fotos a tirarem o coisa. Isso não é positivo? Isso é... Mas eu também vi na página do Ismael Mateus, não sei se vocês conversaram, mas eu também vi o mesmo reparo. Ah, é? Sim. Olha, não, por acaso não falámos, mas se calhar é só tipo, de repente, tens só que fazer o teu trabalho. Mas agora, será que o governador respondeu? E fez bem, porque eu vejo o governador Manuel Homem é muito ativo. Exato. Mas agora, todas aquelas pessoas que se calhar deixavam que as coisas andassem sem fazer, se calhar vão passar a ter mais atenção. Mas será que é preciso eu acho que essa ser atenção... responsabilizadas, eu não sei se elas serão. Mas agora... Porque era bom que, por exemplo, se o Estado fez o Carnaval e depois o Estado escolhe deixar um dia, 2 dias, depois no terceiro, não é o Estado, o Tribunal, que é o quarto poder, mas que está no quarto com o poder, o Tribunal devia eventualmente sancionar o Estado, porque há multas que deviam ser pagas e não são pagas. Por exemplo, se nós saímos agora, está escuro, estamos a conduzir,
eu estudei um direito básico, mas eu sei que o Estado tem a obrigação de me pôr luz. Sim. Mas se eu atropelar alguém porque não há luz, o Estado não é responsabilizado. Percebes aqui o... Mas agora, a questão, por exemplo, esse exemplo da luz, eu também já refleti. Se há dias que essa luz está acesa e hoje está apagada, quer dizer que se calhar alguém tem que ir lá e carregar no botão. Alguém tem que ser responsabilizado por Sim. essas alternâncias. Mas agora, o nível de responsabilização, quando se tem a ideia de que isso tem que estar concentrado, eu também já fui líder de empresa. Exato. E se nessa delegação não se habituam as pessoas a serem corresponsáveis ao seu nível, cria-se a ideia de que tudo só depende do chefe. Exatamente, o que é muito Mas mau. isso é uma coisa cultural, que isso pode ser ensinado desde muito cedo, né? Incutir nas pessoas essa independência não apenas de pensamento, mas também de proatividade. Mas aí eu acho que é cultural e eu acho que isso aqui isso vai mesmo levar uma geração, porque nós ainda somos da geração de Zé Eduardo e aquilo era mesmo só uma pessoa. Onde é que nós estávamos? APX. Portanto, volume, ok. Tá. Mas eu vim aqui como empresário, ainda não falamos do que eu do teu estou a fazer. O que é que tu estás a fazer agora? Então vamos fazer. Yeah, vamos fazer. Bom, eu acho que o setor privado e o empreendedorismo como tal, se olharmos para o universo de coisas que existem como oportunidades, falo das oportunidades, Sim. não falo ainda dos requisitos necessários ou dos ingredientes para pôr essas oportunidades a andar. Oferecem um espaço enorme. Quer dizer, um mês ou depois de eu ter saído, eu comecei a criar condições. E quando digo criar condições, e as pessoas vão dizer, criar condições, se calhar tinha recursos. Já tinha as bases. Não, as bases já existiam, porque também consegui essas bases com o Angola Invest. Ok. Sim. Que quando eu criei a estrutura, construí uma fábrica de embalamento de produtos alimentares, fiz uma marca e tal, com a cara da minha mãe, mas ao lado construí uma estrutura que é um edifício. Eu acho que o teto máximo do Angola Invest eram 5 milhões de dólares, acho eu. Mas criei uma estrutura física que é um armazém de quase 2.000 metros quadrados e mais um edifício de 4 andares. Este edifício de 4 andares serve hoje como património. E em cada andar desse edifício coloquei startups. Que te pagam para rentabilizar a cena que pagam toda. Não, que criam a possibilidade de eu entrar para novos negócios. Ok, tu tens uma incubadora para ti, eu tenho uma incubadora pensada para ser impulsionada por mim, mas que não é só para mim. Não é só para mim. Sim, claro. Porque se eu olho para uma cadeia de valor em qualquer setor, que hoje ainda é muito dependente da importação, há espaço para várias pessoas e vários intervenientes em várias etapas. E esse espaço, obviamente, tem que ter... sim, e outro aspecto, e este facto é que me motiva, por exemplo, eu sou de base engenheiro em telecomunicações e informática, são as tecnologias de informação, e então estou a trabalhar num projeto de fintech, a empresa chama-se Afrofintech, e que tem um olhar sobre o mercado informal, não apenas de uma dimensão local angolana, mas sim num contexto de olharmos para as semelhanças que esse mesmo mercado informal existe nos 55 países da África. Então, e esse olhar, quando dedicado com alguma pesquisa e com interesse, pode levar-nos a um novo olhar que se distingue daquele de termos as pessoas que estão a vender na rua e que precisam passar a vender de forma ordenada. Porque aquilo, no fundo, é um ecossistema em que se movimenta muito dinheiro e que pode gerar, por sua vez, também muito dinheiro em benefício dos atores que estão lá a participar. Rápido, eu acho que eu conheço alguém que pode ser muito interessante para essas eu conheço pessoas, parece que não, mas eu conheço pessoas e eu conheço aí uns craques que se calhar podem de alguma forma nós estamos abertos. Né? Eu acho que isso era uma coisa, acho que é uma cena fixe. Nós vemos de um mundo, de uma perspectiva de 34 milhões e olhamos para uma que tem 1.300 milhões de pessoas, que é o continente africano. Portanto, o teu mambo é esse, né? Não, esse é mesmo o mambo. Tu estás mesmo focado. Aliás, há bocado falávamos de forma informal sobre pessoas que eventualmente pensam em investir Europa, América. O teu mambo é mesmo África. Não, porque é mesmo África e com muito orgulho. Porquê? Porque se nós não mudamos a nossa realidade, quem é que vai mudar por
por nós. Vão mudar a velocidade deles. Nós temos que mudar a velocidade que nos interessa. Aqui havia um presidente africano, muitos anos, que disse: se nós não tivermos cuidado com os colonos, eles vão voltar como investidores, que provavelmente é o que já está a acontecer agora, porque nós dependemos deles. Não nos dão chibatadas, mas dão chibatadas financeiras. Sim e não, porque a dependência do ser humano existe em qualquer realidade. Sim. Nós dependemos uns dos outros. Sim. Por mais que existam fronteiras ou que elas deixem de existir. Agora, a forma como essa dependência se transforma em nosso benefício também depende da forma como nos posicionamos e o que é que colocamos em cima da mesa. Tudo hoje tem que ter valor. Se você não põe nada com valor, não dá nada com valor. E ainda bem que vais aqui, porque neste momento, Angola, o petróleo já não é o que era, há 10, 15 anos atrás, e tu estiveste numa agência de investimento privado. A pergunta que eu te faço é: tu tens investimentos noutros países, deduzo? Eu tenho, está a falar de petróleo, tenho criada, na mesma altura em que criei a incubadora, como chamou, criei uma empresa de serviços no oil and gas. Ok. Portanto, e fora de Angola? Portanto, também atuas? Não, fora... já estou a pensar, não, estou a atuar agora, já tenho uma empresa incorporada na Namíbia e estamos em negociações com uma das grandes empresas de serviços para fazermos parte dos serviços que fazemos aqui, fazemos mais em 5 países em África. Palmas. E com quadros angolanos. Com quadros angolanos. Sim, com quadros angolanos. Não é por mal, mas então, tipo, eu vou sair daqui e vou... Não, mas isso é um incentivo. Claro. Não sei se está muito a par dos números que circulam nas empresas de serviços da indústria petrolífera. Tenho uma noção. Isso são alguns milhares de resíduos de dólares. Com bué de dinheiro. E nós agora, eu sou o vice-presidente também do Conselho de Negócios Angola-Nigéria. E tenho conhecimento que, por exemplo, no caso da Nigéria, que é um país também o segundo maior produtor de petróleo do continente africano, o setor dos serviços, em 90 e poucos % é exclusivamente nigeriano, de empresas nigerianas. Se nós olharmos para as oportunidades que existem nesse setor e o volume de negócios que isso pode gerar, e hoje que nós estamos a fazer um esforço de diversificação económica e que os atores desse setor de serviços podiam agregar na complementaridade noutras ações e reinvestindo noutros setores, isso é enorme. Então, por exemplo, acho que a nossa dívida com a China está em volta de 14 mil milhões hoje, né, já. Então, se por ano nos serviços temos 7 ou 8 mil milhões, já viu o que é que isso pode gerar para... E a nossa lei de conteúdo local é uma lei interessante. Atualmente. Né? Atualmente é uma lei interessante e que vai, se calhar, com o aumento das nossas capacidades, tender a ser ainda mais. E isso são oportunidades para muita gente jovem. Boa. E se as pessoas pensarem que quando se abraçou, quando se começou a estrutura que tem hoje, já tinha no princípio, enganam-se. Exatamente. Mas é isso, também o people gosta muito de... Quando vem o boneco, pensam que é só isso e não vem as facadas lá atrás. Mas começou mesmo no boneco. Aliás, eu lembro-me quando veio a minha tia para visitar a fábrica e a estrutura do edifício, ela perguntou: e os expatriados estão onde? Nice. Quer dizer, estamos mesmo mal habituados. Pensou que aquilo não pudesse... Se funcionar... Não pudesse ser meu. Primeiro disse: mas como é que tu fizeste isso? Um programa agora... Mas foste mesmo tu. Cara, isso é uma boa prova, com todo respeito à tia, mas é uma boa prova de que até os nossos velhos não nos dão valor. Não, mas essa minha tia deu muito valor quando era miúdo, puxou muitas orelhas, ela era professora. Ok. Mas mesmo assim nós temos esse cenário, portanto... Mas eu acho que o de acreditar, o problema é acreditar e a dúvida é algo que está... É nosso. Sendo que a lógica de empreender não se coaduna com a dúvida. Exatamente. Coaduna-se mais com o risco, a capacidade de medirmos o risco e contrabalancearmos esse risco com uma decisão de, tenta. E isso acontece muito nos negócios informais, porque as pessoas arriscam, né? Mas em contrapartida, as pessoas, apesar de arriscar, quando depois querem fazer a conversão, vêm-se com barreiras porque não estão
Isso é um segredo, um pouco o segredo daquilo que nós estudamos e queremos agora implementar. Há o risco, mas depois há uma necessidade de mitigação de risco como garantia que determinados serviços que existem no mercado formal possam ser prestados a essas pessoas. E nós encontramos aqui uma forma de o fazer, né? E que representa o tal trade-off. O que é que eu te dou para tu aceitares e sentires confortável em participar? Se isso for feito em grande escala... É boa de massa. Quer dizer... São números, muitos números. A massa, o Tiago é que está a dizer, mas tu entendes que seja, sim. Né? Mas mais do que massa é uma forma, é um reencontro de uma forma de ajustarmos a nossa realidade, que é diferente das outras. Quer dizer, quando se olha para o informalismo da economia, olha-se como uma coisa periférica, exatamente, uma coisa que não tem... Mas na realidade é a força motriz. Portanto, ok, faz sentido. Já agora, já pagaste o Angola Invest? Já pagaste. Não é só porque estamos a ver isso agora, amanhã a gente ainda a dizer, vê lá aí, não está a dever nada. Não. Pronto, mas assim, golo. O dever ao banco não é... Não digas o Angola também... Invest, não, eu digo, o Angola Invest pagou-se. Mas a ideia de que se dever ao banco é mau e trabalhar-se com fundos próprios... Isso é errado, isso é errado. Isso sim. Agora, tomar créditos e nunca pagar... E aí é diferente. Ou tomar créditos em condições... que te matam a partida, também é mau. E tomar um crédito para pagar outro crédito também é estúpido. Sim. Também é estúpido. Mas ok. Eu perguntava-te se tu tinhas investido fora, porque eu acredito que uma das coisas que te faz investir, um estrangeiro investir, é a justiça. Sim. É a segurança de que aquele teu dinheiro, de alguma forma, há um circuito que obedece. Dito isto, tu confias na justiça angolana? Da experiência que eu tenho e da confirmação que o Tiago vai ter que me dar, quantos casos já ouviu de que temos problemas em tribunais por causa de investimento? Por causa de investimento? Olha, eu tenho uma história. Nos finais dos anos 90, 2000... Não, agora, recente. Não, estamos a falar... Estás a falar comigo hoje... E estás a recuar para o ano de... Eu ia te falar sobre a minha desconfiança em relação à justiça angolana. Mas a nível até de a desconfiança tem que ser atualizada. Ok, a nível de investimento porque ela reflete o que acontece hoje, que não queremos que aconteça amanhã. Agora, se recuamos a 2000... Faz sentido. Então vamos lá ver. A Isabel investiu aqui, e a Isabel neste momento não tem aqui as... calma aí. Mas assim começa a desconfiar. Tá bom. Alguém investiu aqui. Não, porque, assim, nós não... Às vezes parece que é perseguição. Às vezes parece que é perseguição. E às vezes parece que eu tenho uma coisa... Não é só porque, se nós analisarmos o país, ainda é bastante fresco, que é a maior referência de empresariado que tu tiveste. E não fui eu que pintei isso, não foste tu. Pintaram-nos esse quadro, em que a maior referência era ela. Mas eu quero alargar o... E coincidentemente, deixa só concluir. Eu quero alargar a análise que fazemos sobre o país, não focada e centrada numa pessoa. Porque nós somos 34 milhões. Não, eu quero... E se nós estamos a falar sobre investimento, obviamente investimento estrangeiro, que eu saiba, Isabel, é angolana, exato. Né? Não podemos focar no caso da Isabel como exemplo para tudo que se trata de investimento. Ok. O que eu queria vamos a PT. Na Unitel, estava lá a PT, que é estrangeira, sim. E eles puseram Combo. Ok. E de repente, não sei se a PT vendeu porque eu quero mesmo vender a minha parte. Mas isso foi em que altura? Também é passado, né? Calma, não. Deixa ver. Sim. Também é passado, mas diz só, foi em que altura? Isto foi a partir de 2017, Não, a PT já vendeu as ações muito antes de 2017. Eu pensei que tivesse estudado esse dossiê. Essa parte não. Porque é muita coisa rouba. É muita coisa que o país... Eu não acompanho tudo. Às vezes parece. Não, mas parece muito bem que acompanhe, mas também parece que navegas bem. Mas às vezes eu tento. Às vezes também não tenho, se calhar, um grande... Às vezes... eu sou pequeno. Pronto. Mas então... Deixa-me ver um estrangeiro que esteve aqui, Jean-Claude, também não dá. Deixa ver. Vocês estão a perceber como é que o país está, né? Não, Jean-Claude é meio angolano. É meio angolano, exatamente, também não dá. Neste caso, nós temos
Nós temos empresas estrangeiras aqui, assim só se lifam, né? Não, nós não tivemos problemas Com empresas por essas estrangeiras razões judiciais. de O investimento. nosso problema, essencialmente, não é de natureza judicial ou jurídica. É sim de eficiência na forma como nós acolhemos e garantimos que, ao fazerem os seus investimentos, as coisas corram bem, né? E depois, corram bem nas empresas, corram bem na rua, corram bem na relação com as outras pessoas. É transversal. Sim, porque se nós vamos para países que se centram e vivem a necessidade de investimento, nós vemos que todas as pessoas tratam bem as outras. Exatamente. Tá bem? Portanto, a pergunta é a mesma. Angola é um bom sítio para investir? Ainda é um bom sítio para investir? A Angola tem que continuamente melhorar para se tornar um sítio bom para se investir. Mas já foi. Quando? Nos 2000. Em que setor? Petrolífero. Então, mas o É só, petrolífero, nós não pode ser estamos só a diversificar. coisa. Ok, exatamente. Né? Mas também já estávamos naquela altura. Mas Estamos também já estávamos. Nós estamos a aprender. Né? É porque somos muito novos, né? É por isso também. Alguns mais que os outros, mas a vontade de fazer algo é sempre nova. É verdade. Ok, faz sentido. Podemos ir para o desporto? Podemos? Não, é só porque eu sei que tu tiveste... Vamos ao basquete? Não, Não, é que tu eu recebi a notícia no carro a caminho do BIE. Calma, mas é porque eu sei que em 2012, Sim, 2013... Sim, quando eu tinha saído da TPA, Exatamente. ainda estava fresco. Ainda estava... O que é que isso quer dizer? Ainda estava fresco. Achava que ainda tinha... Não, eu já tinha saído de um sítio e agora já estava a meter noutro sítio. Isso às vezes... Ok. Portanto, nos nossos tempos isso não era assim muito... Bem recebido. Não, quer dizer, quando você sai, tipo, fizeste alguma coisa. Tu sofres disso ainda? Não, eu não sofro disso porque eu não faço coisas. Ok, não, mas tu sofres do facto das pessoas... Há pessoas que, por exemplo, porque saíste... Porque aqui há muito essa percepção. Que saiu é porque fez alguma coisa. Quando tu sais, há pessoas acontece de pessoas que te deixam de ligar ou... Acontece isso. Mas também, há amigos falsos. Acontece, mas é assim. Quem faz isso nunca foi teu amigo. Né? É uma coisa circunstancial. E depois, se sais, independentemente do motivo, tu saíste. Né? Okay. A tua vida continua. Exatamente. Né? E todas aquelas pessoas que consideremos que são pessoas que vivem em função de determinados princípios, sabem que a relação das pessoas está para além dos cargos, porque senão é uma relação oportunista. Exatamente. Né? E se elas de facto reconhecem que isso seja uma realidade, serão capazes de ponderar o porquê que se vai afastar ou não, porque as coisas são tão relativas. Já ouvimos pessoas que saíram hoje, depois amanhã aparecem de novo. Exatamente. Depois como é que fica aqueles que fugiram? Exatamente. No teu caso, tu tiveste à vontade de 10, 12 anos dedicado a cargos? Não, eu tive ao todo, se olharmos para o horizonte temporal, foi de 2011 a 2023. 23, em que, 14 anos, intercaladamente, ocupei 3 cargos. Na TPA foram quase 2 anos. Uhum. Na IPEX foi 1 ano e tal, na primeira. Na APIEX. E agora, em simultâneo nas 2 funções, é que foram 5, quase 5. Eu tive em simultâneo na IPEX e na ZE 5 anos, quase 5. Conheces muitos bolseiros com o teu trajeto? Honestamente. Não só... Tá bom. Mas eu não gostaria... Não és o único, não. Não gostaria de me comparar com ninguém. E também não porque acho que seja uma coisa... As coisas acontecem. E não é isso que eu estou à procura. A minha questão é mesmo porque eu conheço muitos bolseiros. E conheço muitos poucos que tiveram um trajeto, inclusivamente, e acho que aqui o essencial é isso, não é as coisas todas onde tu foste, é a cena de eu fui bolseiro e voltei disponível para o meu país. Eu conheço muitos poucos. Aliás, às vezes também tem a ver... Eu não podia fazer diferente, porque se a minha mãe e o meu pai, a minha mãe saiu da Vila Alice, de uma classe média, e fugiu para o Maqui, como é que o filho dela vai estudar e volta e diz que não quer nada, não quer retribuir isso? Não tem como. Até a distância do céu puxava as orelhas. Jesus. Tu estavas a estudar completamente formatado. Eu acho que eu nasci assim formatado.
Não é fixe, né? É Não, porque é fixe. eu sou a mesma É fixe. coisa. E Sabe não, por que é fixe? eu sofro muito. Não, eu acho que... Mas nós também temos coisas diferentes. Eu não sou do MPLA, então. Eu não, Sim, mas eu, a por isso que eu escolha, sofro mais. eu não preciso de falar com o Tiago se eu não é do MPLA. Não sei, eu é que sei. Eu é que estou a dizer, eu Sim. sozinho é que sofro mais por causa disso. Bom, mas isso, se calhar, sofre pela forma como se posiciona, Exatamente. mas tudo vem com preço. Exatamente. Né? É verdade. Mas agora, não invalida, nós estamos a conversar. Nunca. Nunca. Eu tenho familiares. O meu irmão, eu tenho aquele homem que fica a dizer agita. É meu irmão. Então, Eu tenho mais vergonha de dizer isso, mas é mas verdade. por que vergonha? Ah? Então vai ter Porque vergonha ele de ter trabalha, convi- porque ele trabalha muito e daqui a bocado, às 21, vou desligar porque ele vai me pedir dinheiro. Porque então se trabalha, como é que está a me pedir dinheiro? Ainda por cima ele já é mais velho, ele já tinha idade para ser governador e eu ia ser administrador. E agora o que é que eu estou a fazer? Estou aqui! Mas é assim, agora, quando deu esse exemplo, ele ia ser governador e eu ia ser administrador. Sim, porque eu também fico penso... assim um pouco confuso. Sim, porque como eu é também... que uma pessoa É o hábito. critica isso, diz que gostaria de ser. Graças a Deus, eu nesse processo todo preferi ser humorista. Então essa é uma parte que é mesmo só do humor. Então faz bem. É o que me safa, porque emocionalmente eu sofro muito mesmo. Isso é muito... Mas pronto. Família, portanto, nacionalista. O teu pai, se eu estiver errado, corrige-me, inclusivamente foi um dos empreiteiros do Lar do Patriota. Foi ele que idealizou. Foi ele que idealizou. Sim. Devia ser amigo do meu avô. O meu avô tem lá duas casas. Tinha duas casas. E eu lembro-me na altura que ele falava muito da pessoa, precisamente por causa do coisa. Então, é mesmo outra geração, parece-me. Por quê? Porque, aqui falo, teu pai pensou no Lar do Patriota, o meu avô pensava muito à frente, mesmo a nível de filhos e tudo mais, todos uns atrasadinhos, o Cota já morreu, mas ele já está... Não, sério, esqueçam isso. Eles tinham, a pergunta é essa, porque tiveste o teu pai próximo, Sim. eles tinham, inerente ao momento que vivíamos naquela altura, eles tinham que ter outra visão, até mesmo não conhecendo o que nós conhecemos hoje, eles tinham que ter outra abrangência de pensamento. Eu acho que o meu pai sempre teve, e não digo isso por ser o meu pai, porque, por exemplo, quando éramos miúdos e os amigos viam, mas o teu pai é comandante, tem motorista, tem não sei o quê, e o meu pai dizia, aos 17 anos estava trabalhando na celulose, por isso não vale a pena confundir, né? Pensar que eu tenho que dar alguma coisa. Tá, e nós íamos a pé, desde o Alvalade até o Quinaxis, aqui o São José, eu ia a pé com muitos amigos. Todos aqueles amigos que iam a pé, hoje vejo, estão top. Aqueles que iam de carro, muitos deles ficaram no caminho. Porque facilitou, né? A vida, quando te facilita muito, depois, eventualmente, tu também... Mas é importante haver rigor. O que quer dizer que o rigor também, a forma como esse rigor é aplicado, muda tempo a tempo. Hoje os meus filhos não andam tanto a pé como eu andei. Exatamente, né? Para ir mas para a escola, é importante... por exemplo. Mas é importante dar-lhes outras regras, outras métricas, mas que traduzem o mesmo fim, o sentido de responsabilização e de que nada é dado de bandeja. Até porque hoje em dia também a segurança é diferente. Né? Naquele tempo nós andávamos tranquilos, hoje em dia, quer dizer, é mais coisa. Tu tens noção de quantos perfis falsos tu tens no Facebook? Epa, isso é uma confusão. Como é que é possível? Quem és tu para tu tens mais perfis falsos do que o Cabo Snoop? E caramba, mas eu vou dizer uma coisa, eu pensei em lutar contra isso. Mas depois cheguei à conclusão, eu vou lutar contra coisas que não existem. Por que não existem? Digo porque que não existem. Toda aquela pessoa que acha que está a falar ou quer falar comigo, tem que analisar os perfis e ver pelo menos o perfil que tem mais seguidores. Né? E há pessoas que pedem dinheiro, dizem que foram enganadas, pedem amizade e outras coisas que vêm com as amizades, e estão convencidas de falar. Eu disse, não, você não falou comigo, você falou com a foto. E se você falou com a foto, você ouviu a voz da pessoa, não, mas era mesmo você. Então, eu transferi 500 mil quase. Desculpa, eu nunca transferia para uma pessoa desconhecida 500 mil quase. Não faz sentido. Meu Deus. Mas, quer dizer, é um problema. E às vezes há amigos que me avisam. Está aqui um amigo, por exemplo, está aqui sentado e disse-me, olha, recebi isso, mas eu desmascarei logo. Óbvio que tu não tens 2 números. Jesus. Mas tu tens 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 perfis. Então, não, aí. mas eu acho que, Mas acho que são mais. há um que tem até 4.000. Pois é, o problema E é eu já que- tentei bloqueá-lo, E nada. não, denunciá-lo, yeah. e o Facebook disse que não há motivos. E se calhar não há motivos Mas para eu sou o denunciar. Tony, eu é que mas sou. Mas Sim, ele mas tá- nós não vemos nada aqui que induzisse a necessidade de acabar de dizer, pá, desculpa lá, né? O Facebook, como é? Poças. O Zuckerberg. Yeah. Tu achas possível, e principalmente porque tu tens uma incubadora, tu achas possível em Angola surgirem Zuckerbergs? Acho que sim, já existem, se calhar, em escala mais pequena, Uhum. mas estes espaços não nascem criados, eles vão progredir nesse sentido. Mas- E cada vez mais, acredito, por exemplo, temos o caso de sucesso do Quênia, do M-Pesa, Sim. que é algo que revolucionou o setor financeiro naquele país, mas nós temos cá também casos de empresas que têm estado a ser bem-sucedidas. Não vou fazer publicidade Pois, nenhuma, porque- porque a minha também entrou agora na jogada. Não, mas eu estava a lembrar, de uma empresa que era bem sucedida e depois mudamos de presidente e a sucessão foi sucedida. Não é sinal de alguma coisa quando tu és alguém numa presidência, mas depois deixas de ser no dia seguinte a mudarem de presidente. Não é sinal de alguma coisa estranha numa sociedade? Pois, essa pergunta, não sei, para além de humorista, não sei se és sociólogo. Eu analiso a sociedade. Sim, mas agora, isso tem a ver com falou há pouco forma- da formatação. Como é que nós estamos... Sim, mas isso não é bom. Porque as pessoas não deixam de ser pessoas porque deixaram de ter os cargos. Não é? Só mais uma parte relativamente a isso. Tu achas possível Angola não ter uma lista de homens e mulheres tipo, mais ricas? Tipo, não existe alguém que sobressaia aqui, tipo, essa é a pessoa mais rica de Angola. Achas possível, depois de tanto dinheiro que vimos que saiu, achas concebível nós termos um país em que não existe uma pessoa atualmente que, tipo, essa pessoa tem mais negócios, logo gera mais emprego, gera mais dinheiro? Não é sinal também de, tipo, como é que eu vou investir aí? Mas agora, em que condições é que essa lista devia existir? Primeiro, Transparência. porque as listas existem em função de algum critério. Para que esse tipo de listas existisse, que condições temos que ter? O dito bom ambiente de negócios e que, de facto, qualquer pessoa consiga mapear como é que essa riqueza surgiu. Exatamente. Então, antes de falarmos sobre se as listas existem, temos que justificar como é que as condições temos que criar para que elas possam existir. Ainda bem que foste aí, porque isto quer dizer que claramente nós não temos uma pessoa em Angola que é mesmo só rica mas há por há pessoas que se calhar o são e não querem publicidade. Todas as pessoas que nós temos acesso na Forbes, por exemplo, América, todas elas querem publicidade? Ou é porque é público e tem de ser, portanto... publicado. Tem que ser, sim, também há esse critério. Mas depois também há o papel da Bolsa de Valores. Ok. E de outros órgãos reguladores que têm os registros e que sabem que podem contribuir para que essa classificação exista. E de certeza que nós temos empresas de referência em vários setores que acredito que elas fizessem parte, se fizéssemos nós um rating, que certamente elas surgiriam. Empresas E os acionistas das empresas. Pois, e depois aí é que entra já na parte, uma da massa não sabe de onde é que veio. Não, mas a questão da dúvida da massa vai existir sempre. Agora você tem que provar que é legítima. E qual é o problema de provar que é legítimo? Eu acho que há um problema, porque ninguém prova, porque senão nós não estávamos a ter essa conversa, porque havia a transparência da lista. O Tiago iniciou a conversa e eu acompanhei a evolução da conversa. Mas vamos lá chegar, porque qualquer sociedade assim se forma. E por que a nossa vai ser diferente? Tu acreditas muito no nosso... Acreditas no nosso potencial, senão não estarias aqui, mas tu acreditas mesmo no amanhã. Isso para ti é... Mas é o único que ainda posso esperar influenciá-lo. Oh, nice. Faz sentido. Então é possível que ainda consigamos ver na presidência da FAB, principalmente agora que aquilo aparece... FAB, hoje
para cada corrida existe o seu tempo. Ok. Né? E depois também com o avançar dos anos, para essa corrida eu acho que já não tenho esse tempo. Ok. E estou focado num outro alinhamento e acho que como resultado desse alinhamento eu poderei ter um bom desempenho, mas muitas outras pessoas também possam fazer o mesmo, ter o mesmo, e isso é que motiva. Ok. Que tal, Lucano? Gostaste da nossa Imenso. prestação? Não, gostei imenso da nossa prestação, gostei também da prestação da Côte d'Ivoire. Sim, Ok. tenho amigos lá e gostei muito. Oh, nice. A Angola surpreendeu, né? E, tipo, se calhar não estávamos à espera. Né? Mas há um trabalho de fundo e depois qualquer pessoa que se familiarizou com esse trabalho de fundo, acho que vem da seleção Sub-17, e vê-se que 6 jogadores, ok, e vê-se que ali que eles já eram craques há 6 anos ou 5 anos atrás, Sim. é verdade. Yeah, então nós estamos... Formação, finalmente. Formação. E não só no futebol, há sinais de bons efeitos da formação também no handball, no basquete. O basquete, lá está. O basquete agora eu acho no handball feminino há também muitos nós bons nós não resultados. ganhamos um Afrobasket desde Já há muito 2015 tempo. Sim, já há muito ou tempo. 13, né? Portanto, já é... Os outros também evoluíram muito. Isso é um mau sinal para nós, que já estávamos à frente e deixámos-nos apanhar, né? Até porque no nosso tempo, entre aspas, nós víamos tabelas de basquete de rua sim e rua também. Sim. E agora é estacionamento, né? Não, vocês também compram carros todos os dias, é? Que vamos fazer o quê? Não coisa. Estamos a fechar. Eu quero saber de ti. Falaste da empresa que tu tens com startups. Sim. Dá 3 empresas para nós termos atenção no futuro, porque estão a desenvolver cenas, tirando aquela que já estão a desenvolver aplicativos, eventualmente, que podem, de facto, impactar o mercado. Eu acho que, também eu falar na Que primeira salta? pessoa, eu acho que o produto da Afrofintech é, de facto, algo que vai mudar. Ok, foi o que falaste há bocado, relativamente... Sim, eu falei da empresa, mas não falei de produto. Ok. Portanto, Falei de produto em termos genéricos, porque essa coisa das ideias e da sua implementação, quando dadas muitas pistas, primeiro vão parecer que os outros já fizeram, ok. e que o fator inovação não é tanto por não ser possível de ser feito pelos outros, mas sim porque se calhar as pessoas não prestaram atenção ao detalhe. Ok. Tu só trabalhas, só investes na tua área? Qual é a minha área? Informática, deduzo? Não. O exemplo que eu dei, quando nós olhamos para o nosso panorama e vemos Tens embalagem, ok. o que há e que pode ser feito. Pode ser feito muita coisa na indústria transformadora, podemos fazer isso também nos recursos naturais, na área de serviços, na agricultura e nas tecnologias de informação. No ano passado, nós criamos a Afrofintech, criamos a Pronet, que é um provedor de internet satélite. Ok. E criamos isso já numa ligação com a ideia da implementação da solução da Afrofintech, porque depois as zonas remotas em que é preciso conectividade e às vezes os operadores não chegam e a internet deve servir de meio facilitador e não necessariamente algo para ganhar dinheiro. Exato. É mais para permitir com que o acesso à estrada esteja lá. Vocês, portanto, comprometem-se, como quem diz, o desafio é chegarem a zonas onde as redes móveis não chegam? Não chegam, ou em zonas em que é preciso ter... nós atuamos na complementaridade da atuação dos operadores móveis. Só para eu fechar isto, portanto, o que tu fazes com as telecomunicações é o que tu fazes, por exemplo, também com oil and gas, portanto, é complementar os serviços. Porque aí há, por exemplo, no oil and gas há uma gama de serviços que ao abrigo do local content devem ser exclusivamente prestados por empresas nacionais. E logo, se dentro das telecomunicações, da data center, é possível fazer isso, por que eu não faço? Ok. Eu até percebo como é que isso funciona. Nice. Senhoras e senhores, Tony Dingwanza.
mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu. Temos questões? Temos uma, temos duas, Sim. temos três. Por favor, podemos começar aqui e vamos até lá ao fundo. Boa noite a todos. Está desligado? Vê lá. Vê lá. Tá. Boa noite a todos. Tá, é baixo, peço desculpa. Podes falar? Vão aumentar o som, tranquilo. Tá bem. Boa noite a todos. Yeah. As minhas perguntas são as seguintes. Quais são as características mais importantes que o empreendedor angolano deve ter para ter mais chances de sucesso nos próximos 20 anos no nosso mercado? E como é que construiu e mantém uma equipa talentosa? Porque sem um grupo bem formado e forte, como é que faz para recrutar e manter bons talentos? Obrigado. As suas perguntas são muito pertinentes e boas. Agora vou ver se a resposta que lhe vou dar Está ao nível. seja ao nível. Como é que... o que é que eu penso que sejam os requisitos necessários para que em Angola uma pessoa queira empreender, seja bem-sucedida? Bom, primeiro, é uma potência para sair da zona de conforto. O segundo é ter uma predisposição para a entrega total a esse sonho. Porque há pessoas que pensam em sonhar, mas ao mesmo tempo ficam acordadas. Ou se sonha ou se acorda. Ou quer dizer o quê? As pessoas que não se entregam e não abraçam uma nova realidade, no sentido de depois colherem os resultados, independentemente dos obstáculos, as coisas não acontecem. Para tudo que uma pessoa queira fazer, tem que se entregar. E depois também tem que ter alguns requisitos ajustados ao dito sonho, porque se eu quiser, por exemplo, sonhar ser abrir uma indústria complexa em que eu não tenha conhecimento ou não tenha domínio, obviamente que não vai passar de uma intenção. E é por isso que vemos muitas vezes pessoas a dizer que estão a empreender, mas depois compram equipamentos caríssimos, instalam e depois aquilo não sai, não avança, porque não tens diria assim, o feeling para pôr as coisas a andar. E eu acho que o horizonte de 20 anos é um horizonte amplo e certamente que os empreendedores de hoje e o seu modelo de atuação não vai ser igual daqui a 20 anos. Porque hoje nós começamos a ver também outros fatores a influenciarem a velocidade com que as sociedades se transformam. Só o facto de nós termos a inteligência artificial a funcionar, a velocidade com que funciona e como pode influenciar a nossa realidade, é sinal de daqui a 20 anos, se calhar, muito daquilo que hoje nós temos que fazer, quem vai fazer já não somos nós. E muitas das coisas até vão deixar de existir como tal. Por isso, mas há uma outra coisa que vai existir, são as nossas oportunidades. Nós por si só, somos o mercado futuro, porque acho que até 2050, em ponto de vista demográfico, nós teremos 1/4 da população do mundo. 1/4 da população do mundo que é predominantemente jovem, 75% têm menos de 25 anos de idade. Quer dizer, se olharmos para o horizonte de hábitos de consumo ou de necessidades de consumo, isso representa uma grande riqueza. E depois a dimensão do nosso continente. Infelizmente, tudo que se faz cá no nosso continente é multiplicar por 3 do ponto de vista de dimensão e de tamanho e também de esforço. Né? Até construir uma estrada na Europa é capaz de ter uma distância de 1.500, aqui são 3.000 quilómetros. Por isso, em relação aos requisitos, é termos uma potência para sairmos da nossa zona de conforto e para nos entregarmos a 100% e percebemos um pouco daquilo que queremos fazer. Agora, a segunda pergunta... Como é que mantens a tua equipa? Como é que mantém a minha equipa? Motivada, né? Motivada. Como é que recruta? Como é que identifica? Bom, eu, na experiência que estou a ter, posso dizer que eu tive 2 ciclos. Tive um no início, quando comecei com as atividades, e depois, ao longo desses 11 anos, 12, houve uma interrupção porque eu não participei da gestão e como se costuma dizer, a vaca só engorda com o olho do dono. É. E houve ali um declínio, mas agora sinto confortável em dizer que estou muito satisfeito com o trabalho da minha equipa
e estou satisfeito com a qualidade das pessoas. E também há que notar, por mais que se possa não concordar no peso dessa massa crítica de pessoas com qualidade ou pessoas capazes, tive a sorte de estar a recrutar pessoas por mérito. E no processo de recrutamento das demais, ninguém entra com cunha, quer dizer, resultam do modelo de recrutamento em que é dada a possibilidade que aqueles que de facto são bons passem, né? E também porque o rigor daquele que está a recrutá-los também é muito crítico. E é alguém que conheci no LinkedIn, eu conheci muitas pessoas no LinkedIn. LinkedIn dá porrada sempre. Temos aqui... então assim vamos já a coisa, né? Está-se bem. Muito boa noite, mais uma vez. Boss, desculpa. Não se pode filmar. É só porque depois... valeu. Força. A primeira questão é relacionada, eu acho que como um gestor jovem, a minha percepção é que na altura da TPA a sua gestão foi muito curta. E a minha primeira questão é essa. O porquê de uma gestão muito curta na administração da TPA. E a segunda é relativamente o engenheiro Henriques. Vimos o engenheiro Henriques nas vestes de servidor público na IPEX. Agora vemos também muito ativo como empresário, né? Também está como vice-presidente do Conselho de Negócios Angola-Nigéria, acho que é isso. A minha questão é, nas vestes de empresário, consegue sentir as dificuldades que os investidores reportavam na altura que estava como um investidor público? E também quais são os maiores inibidores que consegue identificar para os investimentos nos setores não petrolíferos? Você está a fazer perguntas quase como se tivesse trabalhado na IPEC. Ou trabalhou? Trabalhou, né? Acho que eu reconheci. Mas não deixam de ser boas perguntas. Bom, em relação a Quer dizer, recrutaste para te fazer perguntas 10 anos depois. Ok, tudo bem. Não, ele fez o mesmo que eu, saiu de lá. Ele fez o mesmo que eu. Abraçou um novo desafio e, por acaso, na altura, e eu ainda estava lá, vi isso como uma atitude que vai um pouco dentro da perspectiva que lhe apresentei, que ele viu a oportunidade, reconheceu-se como alguém que é capaz de abraçá-la e não hesitou. Foi. Nice. E hoje está aqui, e parece que está bem. E então, voltando às suas perguntas, 3 perguntas. 2 anos na TPA foi pouco. Bom, por quê? Acho que quem tem que avaliar se foi pouco ou muito não sou eu, porque eu estava em missão. A missão demora aquilo que, em termos de espaço, dado para entregar-me. Agora, eu, na minha perspectiva, achar que foi pouco ou que podia ser muito, o que é que me vai adiantar? Aquilo foi enquanto tempo que me deram. E aquilo que foi possível fazer, eu fiz. E quando me recordo daquilo que nós fizemos, do ponto de vista, porque eu sou um gestor, no sentido de não definir necessariamente os alinhamentos que a televisão devia ter, ou mais ou menos, mas foi mais numa ótica de gestão de uma empresa. Então já percebemos porque é que ficaste só 2 anos. Já sabes. Não iria... iria... esperto, queres gerir. Não, maluco. Não iria tanto por essa via, mas no dia seguinte eu já estava a trabalhar. No dia seguinte eu acordei, até eu comentei com uma pessoa próxima, tu é que estás triste, eu que fui exonerado. Mas no dia seguinte a vida muda. Por quê? Porque nós temos que perceber que cada atuação dentro do Estado é uma missão. E cuja duração, se demorou mais tempo, depois a seguir, tive quase 5 anos em paralelo, tanto na IPEX e na ZE, vi que você não fez muitas perguntas em relação a isso. Não sei porque a indústria ainda é o que é, mas que vamos, podemos passar aí. Então, mas se quiseres falar da indústria da cerveja, funciona bem. Não bebo. Bebo depois? Não bebo. Mas então, é isso, quer dizer, foi o que foi, demorou o que demorou, mas na minha perspectiva não foi para refletir muito porque é que demorou pouco tempo, podia ter demorado mais, né? Não dediquei muito tempo a isso. Dediquei sim é que durante o tempo que lá tive eu fiz aquilo que achava que eu devia ter feito ou que se esperava do ponto de vista da estruturação da empresa e de garantia do seu funcionamento e de melhorias, porque nós acabamos por ter
lançado vários programas e mudamos a grelha. E saímos de uma estrutura que era uma direção-geral para um conselho de administração com pelouros e tudo mais. E hoje o que está a ser feito no estúdio do Camama, já naquela altura nós estávamos a pensar em mudar a direção daqui da cidade para lá, só que não nos foi permitido. Na altura não nos foi permitido. Nós tínhamos essa visão por causa até das condições de trabalho que já existiam lá naquela altura. Exatamente. Mas pronto, isso não vem a propósito agora. E a segunda pergunta era... enquanto agora que estás nas vestes de empresário. Sim, em relação às dificuldades. Bom, essas dificuldades podem ser avaliadas em concreto se neste momento nós já tivéssemos um envolvimento muito grande com a necessidade de atração de investimento ou de parcerias, coisa que está a começar a surgir. Isso no setor do agronegócio, e aí vou se calhar citar a minha mulher. Ela dizia que eu tinha muitas ideias, muitos papéis, muitos documentos, muitas marcas escritas e não sei o que, engavetadas. Começaste a pôr em cima. E criamos uma, por acaso, chama-se Frangola. Frangola, que é frangos de Angola, porque se repararmos, a palavra frango e Angola tem letras... exatamente. E registramos essa marca e já foram 8, 9 anos, ou 10 anos, há muito tempo. E agora queremos fazer um projeto e estamos com alguma dificuldade em conseguirmos 50 hectares. De terreno, com mais de boa vontade, ao mais alto nível de uma determinada província que está aqui perto, e achamos que devemos sair de Luanda porque gostaríamos de dar emprego outro e tal. sítio. Estamos ali com um interregno por causa de 50 hectares, mas é volta mais volta. E eu tenho que falar sobre isso de forma desinibida, porque esse tipo de questões não podem existir quando até vontade, chamemos assim, vontade institucional existe, predisposição, foram-nos indicadas as pessoas, mas as pessoas depois diriam, dormem na turma. Portanto, a resposta aqui, o resumo, está a travar na jante, como todos aqui. Faz parte. Não, isso não faz parte. Não, quer dizer, faz parte desta realidade. Não, mas quando essa realidade é caracterizada como universal e como vontade de todos, especialmente de quem manda, eu acho que é incorreto, porque neste caso concreto a pessoa nem manda muito. Mas não é preciso mandar muito. Tu já foste do Dom Q? Lembras do Dom Q? O Zeca do Dom Q? O Zeca não mandava nada. Então, mas o Zeca era o dono do Dom Q. Então, mas isso o que é? Isso é uma inconformidade que temos que mudar de comportamento. E sempre que nós tentamos, vai-se lá, sai-se daqui, vem às 8, vem às 9 e isso é um grande baile. Na luta. É a resiliência que é preciso ter. Sim, mas até quando? O março está aí, os investidores vêm, se não houver terreno, não há projeto. Está bem? É bem-vindo à realidade. Eu estava Não, mas essa realidade é preciso mudar. E se não se fala sobre ela... Eu estou a dizer isso, eu tenho um espaço, 2 anos para pôr água e luz. Há 2 anos que eu ando atrás da EPAL e da ENDE a dizer, eu quero vos pagar. Só agora, 2 anos depois, só agora é que finalmente consegui. Contudo, esse cara, o problema foi esse. É que eu tentei também ir pelo formal, que é para não ir pela porta do coisa, para não acontecer cenas. Fui mesmo pelo formal. 2 anos. Portanto, 2 anos que eventualmente, na minha cabeça, eu não paguei, eu não contribuí ao Estado. Mas o Tiago deu um exemplo. Porque alguém só, alguém que não manda. Sim, mas o Tiago deu um exemplo bom em relação às bancadas. O governador interviu, desta vez resolveu. Mas quanto mais as pessoas, ao nível intermédio, perceberem que correm o risco de serem chamadas a atenção, as coisas vão mudar. Mas agora não se pode responsabilizar, por exemplo, o governador por atitudes das outras pessoas. Exatamente. Ou que ele tenha que saber. Exato. Teve a chance de que o conhecer, de ele estar disponível, Exatamente. e é uma pessoa disponível, mas essas coisas temos que ajudar todos a queixar para melhorar. Faz sentido, principalmente porque no meu caso concreto, eu por acaso tenho internet, por acaso sou parvo e por acaso passo naquela zona e deu para ver a Sapucaí, que ainda estava lá. Por acaso, mas imagina uma pessoa que não passa por ali, não tem carro, não tem internet e nem tem acesso ao governador. Aquilo fica e as coisas vão ficando. Nós então temos que ajudar a mudar. Nós estamos num processo
longo de melhoria contínua. Era quase nos convidar a sermos um bocado bufos, né? Nos próximos tempos. Mas em qualquer sociedade, nas sociedades que funcionam, as coisas funcionam assim, as pessoas assim, queixam. Queixam, Sim, né? as É coisas denúncia mesmo, as coisas né? não são perfeitas porque Exato. todo mundo vê. É porque todas Passam a ser a... em consequência dos hábitos que se adotam. Então nós temos que adotar esses hábitos. Fulano, vizinho, não fez queixa. Nice. Para mudar. Tinhas uma última? Eram 3. A última era... Já está? Estás, né? Perfeito. Então, por favor, boss. Ele. Já estava? Está legal, exatamente. Por favor. Pronto, boa noite a todos Boa novamente. Antes de dizer ao Sr. Antônio que eu lhe acompanho nas redes sociais, muito particularmente no LinkedIn, e acompanhava-o também com muito mais frequência na altura em que era o presidente do Conselho de Administração da IPEX. Certa vez, decorrente de uma participação sua num dos fóruns aqui regionais, eu cheguei até mesmo a mencionar que, na minha visão, tu eras a pessoa certa no lugar certo, né? Pela forma como tu carregavas a bandeira de Angola e aquilo que era a tua visão profissional transparecia confiança, idoneidade e segurança. E, tendo em conta os objetivos da instituição que tu dirigias, era um match perfeito e que, na minha visão, tu eras a pessoa certa no lugar certo. Pronto, e decorrente daquilo que era a minha visão, percepcionei que, com a sua exoneração e, consequentemente, percebi também que, num espaço muito curto de 2 anos, a rotatividade ao nível dos órgãos sociais daquela instituição também era muito alta, ou seja, as pessoas, os órgãos sociais não demoravam muito e que, consequentemente, também conclui-se que não tinham tempo suficiente para trabalhar. Pronto, a questão é, hoje, estando por fora e também tendo a percepção que houve essa curta rotação de órgãos sociais depois da sua saída, o que é que farias diferente se aceitasses eventualmente uma nova recondução àquelas funções? E, por outro lado, questionava também, colocava também uma segunda pergunta, que é, durante o teu percurso na Zona Econômica Especial e depois também na IPEX, que projetos é que tu destacarias que foram mais impactantes e que nos dias de hoje, ou que tu perspectivas que no curto prazo venham culminar com benefícios efetivos para a população no geral? Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. São perguntas pertinentes e a tocarem mesmo no que é importante. Em relação à mudança dos ciclos dos corpos sociais, não foram 2 anos, foi 1 ano. Eu também fiquei surpreendido que certamente algo de substancial tenha acontecido nesse período para que a mudança seja justificada. E eu não me focaria a fazer uma análise, como eu digo, eu não olho para trás, eu olho para frente, e por isso desejo sim é que daqui para frente consigamos ter maior estabilidade, mas isso também depende certamente do desempenho das pessoas e dos resultados que são apresentados. Em relação a outra pergunta que faz sobre a Zona Econômica Especial, dizer que a nossa atuação durante os quase 5 anos centrou-se primeiro em tirarmos a empresa do estado em que ela se encontrava. Porque nós, não sei se sabe, a empresa não recebia recursos do Estado, ou seja, tudo aquilo que nós fomos fazendo, contrariamente ao que se divulgou, um mês depois de eu sair da dita gestão danosa e de 75 milhões de kwanzas, uma coisa um pouco estranha. Como é que alguém que fica com 75 milhões de kwanzas, mas entrega 3 carros com valor superior a esse montante? Não estavas a conseguir vender? Não percebi? Não estavas a conseguir vender os botes? E depois, se calhar, aproveito para esclarecer ou não? Não, claro que sim. Não, é que às vezes, nós às vezes metemos em promover discursos
para tentarmos queimar A ou B, esquecendo que depois esses discursos às vezes podem... Backfire. Backfire. Yeah. O que aconteceu no fundo foi que durante esse período era preciso fazer o fecho de relatório e contas. Ok. E o exercício do ano 2022 terminava em março. E como ele terminava em março, de janeiro a março, alguém pensou que pudesse encaixar lá algumas despesas chamadas não documentadas. Sendo que o histórico das despesas não documentadas daquela empresa anteriores ao final deste período eram 300 mil kwanzas. Quer dizer, nunca foram 75 milhões. E como quem assinou esse relatório não fui eu, e devia ter sido eu consultado, aquilo passou e para os menos atentos, está lá, o número está lá. Mas a tua assinatura não. Não, estou a dizer, o número está lá, mas nem está lá dito quando é que isso aconteceu. Mas aquela teimosia que me persegue faz com que eu falo sobre o assunto, porque eu acho que este tipo de inconformidades não podem passar despercebidas e nem morrem no tempo. Se houve alguma coisa, a pessoa tem que ser responsabilizada. E, pelo visto, o processo está a decorrer. Mas pronto, isso... Agora, voltando à sua pergunta, o que é que tivesse marcado? Nós, para além de termos reposicionado a empresa do ponto de vista do seu funcionamento e da aceitação da gestão e do desempenho, fizemos uma outra coisa. Nós olhamos para a questão social, olhamos para as condições de trabalho, porque não fazia muito sentido que o Conselho de Administração oferisse os salários que estava a oferir, mas, entretanto, em detrimento disso, as pessoas que lá trabalham estavam com salários muito baixos. Então, como primeira medida, voluntária, ninguém nos obrigou, e nem, se calhar, há quem diga que nós não devíamos ter feito, nós baixamos os nossos salários durante 2 anos e aumentamos os salários de base em 15% inicialmente. Mas depois também havia pessoas que tinham contratos indexados ao dólar. Okay. Né? E que, obviamente, elas não tinham culpa disso. E obviamente que a empresa e a sua gestão não podia deixar de olhar para esses contratos e ressarcir as pessoas desse montante. Então, quando as condições foram criadas, nós pagamos a essas pessoas os retroativos. Foi aí que saiu aquela nova notícia de que diziam que o Conselho de Administração distribuiu 600 milhões de kwanzas em bónus. No fundo, o dito bónus eram os salários retroativos do Conselho de Administração e mais o valor que eles já até na notícia puseram que uns escolhidos. Obviamente eram pessoas que tinham um contrato e estavam no seu direito. Agora, se nós vivemos todos da distração, acabamos por misturar as batatas, doces e renas e pensar que todo mundo é do mesmo saco. Tá vendo? E não pode ser isso. Nós não podemos permitir, e é por isso que eu falo agora sobre esse tema, para ver se fica esclarecido no Goza TV, para sempre. E, obviamente, que se for contrário, que eu também, se vim aqui a lançar umas mentiras, obviamente que eu também sujeito a alguém me buscar. Gosto muito dessa disponibilidade. Eu gosto muito dessa disponibilidade, porque a PGR normalmente vê esse programa. Porque a PGR normalmente vê esse programa. Não vê nada. Não pode ver. Eu sei. Mas eu acho que é isso. Eu acho que nós, angolanos, precisamos de ter mais exemplos desses. Matei a cobra, mostrei o pau, está aqui, alguma coisa... Os exemplos existem, mas parece que mesmo nos exemplos a sua preferência pode ser uma. Se calhar agora eu sou um bom exemplo, mas se calhar outra pessoa pode não ser. Exemplo. Mas as instituições têm que fazer têm que cumprir com o seu papel e as outras pessoas têm que estar à vontade. Sim, mas eu acho que nós temos poucos angolanos disponíveis para... Está aqui, foi o que eu fiz. Qualquer coisa, vão procurar. Estou aqui. Mas fica muito mal. Depois daquilo que você disse, que então essa sua entrega e tal, e depois você sai, até você pede, sai não porque está chateado, sai porque quer fazer outras coisas que já estava a fazer e a organizar. E a informação que sai... E sai assim, e depois sai mais de 75 milhões, mais 600... Epá, até a família lá em casa começou a olhar. Como é isso? 75 estão... Eu por acaso, eu fico assim... Boss, desculpa lá. Força. Não dá. Tá. Boa noite. Boa noite. Especialmente ao engenheiro Antônio, ao Tiago. Muito obrigado, boss. E aqui à plateia.
Para mim é uma honra, primeiramente, é a primeira vez que participo e sou seguidor dos dois, do Tiago e do Engenheiro. Eu agora sigo ele. Eu só sigo o MPLA, Epa. já sabes, viu? Isso é Não, vou dar um cartão. Você é militante! Hoje Fez X! Estou a viver um misto de sentimentos bons, porque logo que eu liguei para a reserva, quem atendeu-me foi o Tiago, mas pronto, estava numa situação, Expatriado. não podia emocionar-me muito, mas felicito pelo facto de motivar muito a educação. Nós temos muita dificuldade de educação. Obrigado, boss. Pronto. E eu sou médico e sou muito apologista de cuidarmos e de instruirmos e tudo mais. Estamos aqui a assistir uma aula que fica para toda a vida. Engenheiro Antônio, a minha questão vai para a agricultura, como uma das áreas que olhamos também para diversificar a nossa economia. O engenheiro falou das startups e também de um projeto agrícola que também pretende. A minha questão vai diretamente para o que nós olhamos de tecnologia. O engenheiro olha para a área agrícola, também associar-se a startups, se sim. Por outra, qual é a visão que tem da Angola em termos da área agrícola para um dia sermos potência como os 5 melhores países da agricultura a nível mundial, visto que o engenheiro é um jovem investidor de muita visão. Muito obrigado. Yeah. Voltarmos a ser potência, né? Porque eu acho que há muitos anos atrás, pelo menos cana, banana, era assim, Sim. tipo café. Ué, o que eu vou dizer, não sei se o Tiago vai concordar. Porque enquanto eu não deixo de reconhecer que ainda temos muitos desafios pela nossa frente, mas também reconheço que há hoje um maior compromisso, porque lá também não temos muitas opções, de começarmos a encarar a necessidade de diversificação como uma prioridade. E ao nível da agricultura, como mencionou, e do potencial em terras aráveis que nós temos, e olhar para isso numa perspectiva da agricultura familiar, que no fundo é o grosso, se calhar, ao nível do empreendedorismo, se calhar devemos também começar através das tecnologias de informação, poder congregar plataformas que ajudem a fazer a otimização do uso de máquinas. Nem todo mundo tem que ter tratores. Nós podemos ter uma base de dados de quem tem tratores e as pessoas entrarem para essa base de dados e, ao fazerem isso, colocarem à disposição desses meios para que outras pessoas possam fazer uso. Exemplo, isso já há exemplos de plataformas desse género noutras geografias. Nós não temos que ser o dono do trator, o dono da moagem, o dono dos caminhões, o dono também temos veterinário. Isso são todos serviços que podem ser partilhados, até por uma questão de otimização de recursos e de redução de custos. Exatamente. Né? E depois, uma outra atenção também especial que eu acho que nós podemos dedicar, e agora temos esse grande projeto do corredor do Lubito, que de um sentido serve para transportar minérios, mas que do outro sentido podia servir para transportar produtos, como é que se diz, resultantes da transformação ou agrícola, ou produtos que o outro mercado, que é o do Congo, que tem cerca de 100 milhões de habitantes, possa necessitar. E quando falo de olharmos para o Congo, eu faço uma analogia com a realidade da Nigéria. A Nigéria produz mais ou menos os mesmos números de barris que nós, mas tem uma economia que está, acho que é à volta de 400 mil milhões de dólares, né? Ou como eles dizem, 400 bis. Ou 500 bis, né? E nós podíamos, no tempo, ter também uma economia pujante, por causa dessa vizinhança ao Congo, e sem o mesmo ônus dos custos que a Nigéria tem, porque nós não temos o mesmo número de pessoas. Tá vendo? Então, se isso começar a ser encarado e incutido nas pessoas como uma forma de se empreender e não olharmos para o vizinho, dizer, são os langas, são isso, são aquilo, até por acaso nasci por lá, né? Mas começamos a olhar e tentar perceber que se calhar a extensão daquilo que nós queremos alcançar, não obstante o reconhecimento das nossas necessidades atuais,
e que são também reais, pode ter um fator multiplicador muito maior Aqui ao lado. daquele lado. Quer dizer, para o mercado angolano, se calhar tem que vender 100 ou 1000 toneladas, exemplo, mas se calhar se eu for para lá tem que vender 3.000. Nem logo E o número muda logo. O número muda logo. E já existem estudos, e nós, por exemplo, na Investa, conseguimos recuperar aí um estudo. Não recuperei o estudo no tempo da IPEX, é um estudo que existe internacionalmente veja amanhã. sobre o mercado do Congo. Ou seja, já tivemos países que estudaram a realidade dos mercados africanos e, em particular, do potencial existente no mercado do Congo e de que tipo de produtos eles precisam. Ok. E que podem ser produtos, só que eles estavam a escolher outros países. Quer dizer, quem é que vai olhar para o mercado de Congo e produzir no norte da África, por exemplo? Porquê? Quando Para temos quê? aqui um Exatamente, país aqui ao lado. tão próximo como nós. Então, só precisamos é de pegar isso, criar aí umas zonas económicas. Nós temos que parar de olhar, nós temos que começar a olhar para a região, porque é uma coisa que nós falamos pouco. A região vem só quando é a reunião da SADC, mas assim, tipo, nós olhamos muito pouco para os nossos vizinhos. Sim, mas é isso, temos que olhar. E depois, agora, com essa relação com a Nigéria, falamos, mas eu vejo também o nigeriano a dizer, sim, mas o Congo, diz, epa, você está a falar Ele connosco? próprio está... Eles já estão com olho. Ok. Então, mas eles estão com olho no Congo, mas vão precisar de uma base. Exato, e é aqui Né? já até porque há aqui estas relações. Então, e porquê que nessa base... Nós não fazemos, lá está, as migalhas, o people faz. Não, você monta as fábricas aqui para vender lá. Yeah. Tá bem? Simples. Visionário. Bolseiro. Não vou vos mentir, eu conheço um bué de bolseiro. Não vou vos mentir, eu conheço um bué de bolseiro. Olha, tem uns foros da Inglaterra, nem inglês. Não, isso Nem é inglês, impossível. que é pessoa só Não, isso bufatada. Isso é impossível. Não falar inglês... Não, mas depois- é natural, porque normalmente chamam-se em círculo. passavam. Não, primeiro estavam em ciclos só se falava português, e depois em Inglaterra, pelo menos no meu tempo, o pessoal passava tipo a semana toda Em Portugal? e depois eu ia lá fazer um trabalho de grupo que já pagaram alguém para fazer. Ih, Eu sei que vocês são seus burros, enfim. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado. Nós adoramos. António Henriques da Silva.